Abra para mim o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 50. Versículos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. E José lhe disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Podem assentar, amados. Eu quero falar hoje sobre o processo de Deus na vida de José. Quando Arlene compartilhava conosco toda essa situação e esse louvor que veio como meu processo, Deus me ministrou meu coração que todos nós, irmãos, passamos por processos na nossa vida. A nossa formação, o nosso desenvolvimento é algo que está contido para todos nós. Todos nós construímos uma história de vida. E ninguém está imune ao sofrimento. Mas cada um tem a sua história, tem a sua experiência. E para aqueles que vivem uma história de dramas, de dificuldades, de problemas, fica um grande questionamento: Deus, por que eu? Porque meu filho nasceu doente? Porque minha esposa aconteceu isso? Porque eu fui vitimado com essa tragédia? Enquanto pessoas feridas, machucadas da vida, pessoas que não encontram resposta para os seus dilemas. E eu quero nessa noite caminhar com você na palavra e observar alguns detalhes da vida desse grande homem que foi José, conhecido por todos nós como José do Egito. Mas eu queria hoje analisar de maneira diferente daquilo que você está acostumado a ouvir sobre José. Analisar os pontos antes dos seus 17 anos de idade. Sim, ele viveu um drama aos 17 anos. Mas ele tem uma história. Ele tem um processo que começou um pouco antes. E é muito interessante que quando nós olhamos para a palavra, encontramos aqui a grande ação de Deus no cuidado com essa família. José, ele é filho de Jacó. Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. O posicionamento de José na linha genealógica, ele é um neto do amigo de Deus, do pai da fé. Dentro do ponto de vista nosso, nós sempre achamos assim, que as pessoas, pelo fato de ter pais piedosos, elas terão uma vida facilitada. Sua família terá então uma estrada facilitada. Mas isso não é verdade, irmãos. Deus, ele tem meios de forjar o nosso caráter. Deus, ele tem meios de forjar o nosso coração, de trabalhar conosco. Agora o grande problema é que os seres humanos têm sido reprovados por não suportar o processo. Porque cai na murmuração, na reclamação, no estado de comparatividade com outras pessoas. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você: se você aguentar o processo,
se você aceitar a vontade de Deus, se você se submeter ao Senhor, lá na frente você vai cantar o teu hino da vitória e vai dizer: Deus é Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Jesus. No capítulo 30 de Gênesis, no verso 22, diz a Bíblia que lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil. Raquel, a linda, a bela, a amada filha de Labão. Linda, mas era estéril. A mãe de José viveu um rigoroso drama. José, ele nasce no meio de um drama familiar. Ele nasce em meio a um processo de um grito de alma da sua mãe. A sua mãe estava a ponto de dizer para o seu marido: dai-me filho, senão morro. Eu prefiro morrer do que ficar sem ter filhos. Essa era a estado de angústia que Raquel tinha. Era bela, era linda, mas não tinha filho. E isso trazia para ela uma agonia de alma. E José, ele nasce diante desse clamor, desse grito da alma da sua mãe. E qual é o ambiente que ele encontra? Desculpa, eu sei que é um lar patriarcal, mas eu preciso fazer essa análise com você. O lar dele parecia mais um campo de guerra do que um lar, do que uma casa. A sua mãe havia sido enganada pelo próprio pai dela, porque o pai de José se ofereceu como um homem apaixonado, como um homem desejoso de construir um lar, uma família, que se apaixonou por aquela linda e bela Raquel, ofereceu 7 anos de serviço pela mãe de José. Mas aí, o avô de José era um homem enganador, interesseiro, trapaceiro. Eu posso dizer, não tinha amor nem às suas próprias filhas. Usou suas filhas como objeto de negócio. Ele apenas quis lucrar com Jacó. E então, depois de 7 anos de trabalho de Jacó, o seu sogro o engana e cria uma situação inusitada. Claro, para os nossos tempos é quase difícil de entender, mas naquela época havia uma pequena flexibilidade dentro da cultura da época. E então o seu sogro dá a ele Lia, a irmã mais velha de Raquel. Que tragédia! Que tragédia que isso é para Jacó. Porque Jacó agora, ele, quando acorda no outro dia, ele percebe que não é Raquel. Ele vai questionar o sogro. Ele só queria a moça que ele amou. Mas agora, o seu sogro faz ele viver uma bigamia. Ele não tinha uma, ele tinha 2 esposas. Ele não queria isso. E passa a conviver agora com outro drama. Porque Leia, 1º, 2º, 3º, 4 filhos. Raquel não tem filho. E aquele lá vira então um antro de disputa entre 2 irmãs. É nesse ambiente que Jacó vai conviver. Raquel então o que faz? Pega a sua serva e oferece como concubina para o seu marido, para que pudesse ter filho. Usa uma barriga de proveta. 2 filhos. Sua irmã faz a mesma coisa, usando também uma concubina, mais 2 filhos. Assim, a casa vai se enchendo. Tem 8 filhos. Posteriormente, Leia tem mais 2 filhos. 10 filhos dentro de casa. Na sua menina são 11 filhos. 10 meninos, uma menina. Raquel está desesperada porque ela não consegue gerar. Seu ventre é estéril. É com esse ambiente que José nasce. E quando ele nasce, sua mãe extravasa seu gozo, sua alegria. Diz
Bíblia, no verso 23 do capítulo 30. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. O nascimento de José era a retirada do opróbrio da sua mãe, era a retirada da vergonha. Então ele nasce trazendo esperança para sua mãe, mudando ali o ambiente do coração daquela mãe, que durante tantos e tantos anos se sentiu humilhada, ultrajada. Mas o que ele encontra? Ele encontra uma bagunça de lar, porque ele tem 6 irmãos, que é filho da tia dele. Ele tem 2 irmãos, que é filho da empregada da tia. E ele tem mais 2 irmãos, que é filho da empregada da mãe dele. Esse é o ambiente pela qual José ele vai conviver. Mas tem mais. Além de ter dentro do seu habitat ali, ele foi conhecer quem era o seu avô. Como já disse, Labão era um grande trapaceiro, um explorador. Era essa característica que José, criança terra, olhava para o seu avô. Não era um avô que amava o seu neto. Era um homem que estava disposto a sugar do pai de José tudo quanto ele pudesse extrair. O pai de José, Jacó, era um homem abençoado. Tudo quanto ele colocava a mão havia prosperidade. Deus fazia a coisa acontecer. Havia uma marca de Deus na vida de Jacó, e isso era inquestionável. O avô de José sabia disso. Desculpa, mas Jacó era a galinha dos ovos de ouro de Labão. Mas o relacionamento sogro-genro era um relacionamento de exploração, de tirar vantagem. Em tudo, Labão queria tirar vantagem de Jacó. José, em meio a esse ambiente, ele tem que conviver com toda esse emaranhado de relacionamento complexo, difícil. No capítulo 31, no versículo 20, diz a Bíblia que depois de se passarem 20 anos, que Jacó estava ali servindo o seu sogro, Jacó então resolveu que era hora de ir embora. Ele já havia comentado com o seu sogro: olha, eu quero ir embora. Seu sogro não queria deixar. Afinal de contas, como eu disse, havia a bênção de Deus sobre Jacó, e Labão era abençoado através de Jacó. José era menino ainda, e percebeu que seu pai, para sair da casa do avô dele, do avô de José, ele teve que fugir. Um menino que inicia o seu processo de vida em uma fuga. Ele tem que fugir da casa do seu próprio avô. Ele percebe que sua mãe, sua tia, não tem o respeito pelo pai delas, porque ele não se fazia respeitoso. Eu quero abrir uma dentro aqui. Eu não sei em que lar você foi criado. Eu não sei a história com que você conviveu. Mas eu quero dizer para você, independente de quanto teu avô, teu bisavô, o quanto eles erraram, não importa se for no mundo do crime, da prostituição, não importa quanto eles erraram, eu quero dizer para você, Deus é aquele que tem o poder de controlar a tua vida e conduzir você em caminhos de vitória, de conquista. Você não precisa estar preso, amarrado a esse passado. É nesse ambiente que começa o processo de formação daquela criança, fugindo às pressas. E depois, quando Labão descobre que Jacó fugiu, ele reúne os homens e vai atrás. Meu Deus, no capítulo 31, verso 29, diz a Bíblia que Deus, escuta, Deus encontrou o ímpio Labão
Guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. Em Jacó tu não toca. Com Jacó você não fala. Jacó é meu. José, ele ouviu isso. José, ele ouviu seu próprio avô ímpio dizer que Jacó tinha a proteção do Deus vivo. Aleluia. Amém. Irmãos, pode tentar te enganar, pode tentar te trapacear. Tem um Deus no céu que assiste tudo, que vê tudo. Labão não sabia, mas Deus estava acompanhando todas as coisas. Deus acompanha o teu levantar. Deus acompanha o teu dia a dia. Deus te acompanha quando você vai se deitar. Quando os seus pensamentos estão ali, no meio da tortura, pensando, meu Deus, é aquela conta. Senhor, é aquela situação. Meu Deus, Ele te assiste. Ele te vê. Ele entra na providência quando é para entrar. Porque Labão saiu totalmente resoluto, resolvido. Eu vou pegar Jacó. Ele vai se ver. Vai se ver como, irmãos? Deus se interpôs e diz, daqui não. Jacó é meu. Muitas vezes Deus tem se levantado e dito, olha, é minha serva, é meu servo, não toca. É meu. É por isso que o inimigo não toca em você. É por isso que os dardos inflamados do maligno não atingem a tua vida. Porque tem um Deus que te guarda. Tem um Deus que te livra. Tem um Deus que levanta a voz a teu favor. Glória a Deus. José percebeu isso. Porque isso era um testemunho de alguém ímpio que estava falando. Deus freou todo o mal que Labão tinha contra José, contra Jacó. Essa revelação ficou ali, interligada no coração daquele menino. Então ele crescia vendo Deus agindo. Escuta, mesmo em meio a uma família, como eu te disse, desmontada, esfacelada, cheia de crise, cheia de problema, mas ali havia a presença de Deus. Mesmo com o teu histórico familiar, mesmo quando você olha, meu irmão, ele aprontou tanto, minha irmã fez tanta coisa, meu pai, minha mãe, minha tia. Ei, se você caminhar com Deus, se você ficar na presença de Deus, Deus vai fazer a diferença através de você, através da tua vida, através de ti. Deus vai mudar a história da tua família, da tua vida. José tinha tudo para crescer uma criança traumatizada, horrorizada. Cadê as promessas de Deus? Por que teu pai sofria tanto? Por que as coisas estavam tão erradas? Por que ele era tão enganado? Mas aí então, quando eu olho para o capítulo 31, e observo aqui no verso 13, esse é o pai de José. Diz a Bíblia que Deus se revelou ao pai de José, dizendo, eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e torna para a terra da tua parentela. José, como menino, ele sabia, é Deus que direciona a minha casa, é Deus que manda no meu lar. Ontem nós tivemos aqui o culto das crianças, e eu quero insistir com você, pai, com você, mãe, em nome de Jesus. Os teus filhos precisam saber que você tem relacionamento com Deus. Teus filhos precisam saber que você ouve o Senhor. Você não é um fanático, você lê a palavra, quer a palavra, e você transmite acerca do Deus verdadeiro. As crianças precisam ouvir testemunhos acerca de Deus. E José foi alguém que viu o seu pai se relacionar com Deus. Tem outro trecho, no verso 42 do capítulo 31, diz assim, se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Isso é Jacó falando para o seu sogro. O menino está ouvindo, olha, o Deus do meu pai é fantástico. O Deus do meu pai, mesmo sendo meu pai sendo trapaceado, Deus ainda estava lá cuidando dele, colocando a mão dele. Irmãos, aqui no mundo nós passamos por situações difíceis, passamos por crise, passamos por inúmeras coisas, mas nunca perca a tua fé. Saiba, Deus continua sentado em um alto sublime trono, Ele continua no governo, Ele continua sendo soberano. Basta uma palavra dele, que todas
Ele é Deus e continua sendo Deus. No capítulo 32, versículos 1 e 2, eu apenas cito eles. Jacó também seguiu o seu caminho, encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Ei, como as nossas crianças estão precisando encontrar pais que tenham um Manaim. Como o nosso lar precisa ter um Manaim. Deus precisa ser trazido para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. É preciso que a presença de Deus seja trazida. Pai, mãe, em nome de Jesus, atrai a presença de Deus para o teu lar, para a tua casa. José, ele viu seu pai sendo marcado por essa presença forte de Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem experiências lindas, tremendas, irmão, para nós. O grande problema é que os cristãos hoje, muitos, estão omissos, estão aquém. Eu disse e vou repetir, mas eu não tenho tempo muito para trabalhar esse ponto. Mas escuta, irmãos, oração continua sendo insubstituível, leitura da palavra continua sendo insubstituível, adoração é insubstituível. Glória a Deus. Quando você está com fome e você não está muito disposto a fazer ali uma grande refeição, lá no Brasil a gente chamamos assim, né? Miojo. Aquele macarrão instantâneo. Você vai ali rapidinho, vai, frita um ovo. Chega só, forra o estômago. Mas o mundo espiritual não tem miojo. Não tem alimento instantâneo, querido. Tem que ter relacionamento com Deus. Você tem que dobrar os teus joelhos. Deus não vai agir por meio de controle remoto. Senhor, eu só tenho esse tempinho, vai fazer não. Deus está te chamando, buscar-me-eis e me achareis, se de todo o coração me buscardes. O problema é que a nossa geração quer ter uma grande experiência sem gastar tempo com Deus, sem se dedicar ao Senhor. Eu pergunto qualquer mulher que está aqui, como ela vai se casar, se comprometer com alguém que não quer gastar tempo? Qual é o homem que vai querer investir numa mulher que não quer gastar tempo, que não fala, que não conversa? Como você quer atrair a presença de Deus se você não fala com Ele? Se você não se relaciona com Ele? Aleluia. Glória a Deus. José viu essa experiência do seu pai em Manaim. Mas quando nós vamos, irmãos, não temos condições de ler todo o texto, mas você conhece. Entre o versículo 28 e o versículo 31, encontramos aqui o momento aqui pela qual Jacó, lá no Val do Jaboque, ele luta com Deus. Ele luta durante toda a noite com o anjo de Deus. E ele segura o anjo e diz: só te deixarei se tu me abençoares. O nome dele é mudado, sua coxa é tocada. E lá sai ele, mandando para casa, mas abençoado. Glória a Deus. O menino dizer: pai, isso está mandando por quê? Sou ferido de Deus, mas sou abençoado por Ele. Qual é a marca que você traz do seu relacionamento com o Senhor? Qual é o seu testemunho que você tem para a sua família, para a sua casa? Qual é a marca que Deus deixou em você? José, ele pode olhar para o seu pai e pode dizer: meu pai teve problemas na vida, mas ele tem uma marca de Deus nele. Ele tem uma marca que ele lutou com Deus. Pais, em nome de Jesus, Deus hoje está te chamando. Deus quer marcar a tua vida para os teus filhos. Deus quer marcar essa geração para aqueles que estão vindo atrás de nós. Jacó foi esse homem que mostrou para José: eu tenho uma marca, meu filho. Eu tenho uma marca de Deus em mim. Eu fui marcado pelo Senhor. Então José, ele foi dentro desse processo sendo construído por um lar, por um pai que tinha relacionamento com Deus. Tem algo mais que José viu. Nesse regresso de Padã, ele passa, o seu pai passa pelo Jaboque. Ele vê, tem um desespero naquele homem. Ele fracionou sua família. Jacó tinha um encontro. Um encontro que ele sabia que
Ele tinha que ter. Mas o seu interior gritava. O seu interior lhe causava medo, pavor, pânico. Pois havia passado 20 anos que ele tinha trapaceado seu irmão. Mas agora ele volta. Quando ele saiu de casa, ele saiu sozinho. Mas agora ele não está sozinho. Não tem como correr, não tem como fugir. Ele tinha que encarar o inimigo. Ele tinha que encarar a situação. Mas ele tem atrás dele uma família. Tem crianças, tem esposas. José viu tudo isso. E talvez uma das cenas mais lindas da Bíblia é esse encontro de Jacó e Esaú, onde mágoas, revolta, vingança, todas essas cadeias são despedaçadas em um braço de perdão, de amor, de ternura. Deus é o Deus que restaura a família, que quebra as cadeias da vingança, que quebra as cadeias das mágoas, dos ódios. Seu coração não pode ser cheio de ódio, não pode ser cheio de rancor. José assistiu seu pai pedindo perdão para o seu tio. José estava vendo ali Jacó pedindo perdão a Esaú. Esaú abraçando. Se esse relacionamento pela qual José presenciou era o relacionamento de que Deus estava restaurando o seu lar, a sua família. Havia uma mudança, havia uma transformação, havia algo diferente na vida do seu pai. Quando eu vejo, irmãos, a história de José, eu vejo que José ele cresceu conhecendo Deus, o seu pai. E tem algo mais, ele foi instruído. Ele ouviu todas as histórias da sua família. Apesar de todos os problemas que a sua família tinha, lá tinha uma marca. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Essa era a marca da casa de Jacó. E talvez é a marca que Deus quer trazer para a experiência da tua família. Talvez de fato sim haja problemas que você está lidando, mas você não pode perder essa marca de presença de Deus, de vida de Deus. Aleluia. Quantos lares que estão secos, vazios, frios? Já perdeu-se o amor, já perdeu-se a experiência, perdeu-se a esperança. Deus quer entrar nesse vazio do teu lar e trazer a presença dele, a paz dele, a glória dele. Porque onde a presença do Senhor chega, ele dissipa tudo aquilo que traz amargura, tristeza, dor. Porque o Senhor é a cura. Ele é o Jeová Rafá, aquele que nos sara, que nos cura de todas as nossas enfermidades, seja ela no corpo, na alma, no espírito. José percebeu, seu pai era um homem que tinha grande relacionamento com Deus. Depois do encontro dele com Esaú, diz a Bíblia no capítulo 35, no versículo 9, que apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. Quando você lê o texto, você percebe, Jacó é esse homem em busca incessante de Deus. José é o menino que cresce vendo o meu pai fala com Deus, Deus fala com ele. Tem uma marca, tem uma presença, tem uma ação de Deus. Porém, escuta uma coisa: o fato de você caminhar com Deus, o fato de você escolher a Deus, não te blinda das crises, não te blinda das dores, não te blinda dos problemas. E José experimentou essa dor ainda no seu processo de formação. Eu classifiquei, talvez eu vou ter tempo de falar de todo o processo dele, mas eu pelo menos defini aqui alguns pontos da vida dele de dor. E eu quero falar agora do maior drama da vida desse jovem, que ainda era menino, ainda era novo ainda demais para entender as complexidades da vida. A Bíblia diz, no capítulo 35, no verso 16, que eles partiram de Betel, que ficava a pequena distância para chegar a Efrata. E no caminho Raquel entrou em trabalho de parto.
E aconteceu que, tendo ela dificuldade no seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou de Benjamim. De todos os problemas que José enfrentou, esse agora era aquilo que ia marcar sua alma, que ia travar seu coração, porque ele perdeu alguém que mais amava ele, a sua mãe. O choque, o impacto que isso trouxe sobre a vida daquele menino foi intenso, foi pesado, porque, como vos disse, ele morava em um lar de muita confusão, de muita intriga, de muitas disputas. E quem é que protegia ele? Lógico, Raquel. Ele era o xodó da casa, era o menino amado, era o querido. E agora ele perde o amor da mãe. Ele tem que sepultar a mãe. Ele não entende sobre morte. Ele não compreende o que é isso. Que ele vai dormir e no outro dia não tem mais a mãe. Ele não tem mais a presença maternal. Há uma dor, há um buraco que fica dentro desse menino, e que nada pode preencher, a não ser a presença de Deus. Talvez você traga essas marcas com você. Talvez na sua infância você perdeu alguém que te amava muito, que você amava muito, e você carrega essa dor. Hoje Deus quer dizer para você: você precisa curar o teu coração, porque Ele estava contigo quando você chorou, Ele estava contigo no momento que você gritou, que você achava que ninguém te ouvia. Deus te ouvia em todos os momentos da tua vida, toda a tua trajetória, todo o processo que você passou. Deus esteve lado a lado com você. Você pode não ter percebido a presença dele, mas lá estava Deus com você, caminhando em todo o processo da sua vida. O José, que viu seu pai enterrar sua mãe, e agora ele tem que caminhar sem mãe. Olhava para uma tia que teve problemas sérios com sua mãe. Olhava para as outras mães que tentavam defender os seus filhos. Mas o drama dele é que ele tinha agora um irmãozinho, que era filho da sua mãe, um bebê desprotegido, e ele se tornaria então o guardião, aquele que iria tentar proteger o seu irmãozinho, aquele que iria tentar fazer algo por ele. E José, então, com a perda da mãe, ele passa a receber o caloroso amor do seu pai. Jacó entende, escuta, Jacó entende que o coração de José está doloroso. E o que ele faz? Ele pega todo o amor que ele tinha por Raquel e transmite tudo isso para José, a ponto de despertar o ciúme dos outros irmãos. Tremendamente amado pelo pai, terrivelmente odiado pelos irmãos. O olhar de desprezo. Já passou pelo desprezo? Já passou pelo desdém? Por mais amado que você seja, isso machuca. Alguém te desdenha, te olha atravessado, fala aí do canto da boca, isso te machuca. É isso que José passou dentro de casa, aquele zum, ou aquele dia de papai, ou um protegido, e ele não podia falar nada porque ele era um dos menores. Se sentia protegido perto do pai, desprotegido quando estava longe dele. Agora tem uma coisa que me chama a atenção pelo capítulo 35. No versículo 27 diz assim: e voltou Jacó para junto do seu pai Isaque, em Mamre, que fica em Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. José, ele teve o privilégio de conhecer seu avô Isaque. Quem é Isaque? Isaque é o homem da paciência. É o homem que Deus ministrou o coração dele, que falou com ele. É o homem que onde andava havia prosperidade. Sim, Deus falava com Isaque. Agora, José, ele passa a ter uma relação com um avô que não tem nada a ver com o outro. Porque Labão é um trapaceiro, é um enganador, é um explorador. Mas quando ele tem contato com Isaque, Isaque é o homem de Deus. Isaque é o homem que tem fé. Isaac é o homem que tem histórias para contar, para ministrar na alma, no coração desse menino. E é essa ministração que vai gerando
uma substância de fé. Glória a Deus. Do José. O processo de Deus cuidando dele era um processo de formação na vida de José. E eu vos digo, irmão, José escolheu o Deus do seu pai, o Deus do seu avô. Ele fez uma escolha. E eu caminho então para terminar. Quem sabe outro dia eu continuo esse sermão. Mas escuta uma coisa. Tudo é uma questão de escolha. Ele tinha tudo para se travar. Ele tinha maus exemplos. No capítulo 37, que é onde eu pretendo fechar, diz a Bíblia que Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. E diz a palavra aqui no verso 2 que essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Ele apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Porém José trazia má notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. José ele fez uma escolha. Eu vou agradar a Deus, vou agradar meu pai, e vou servir ao Deus dele. Mas os irmãos dele não obedeciam ao seu pai. Caminharam por caminhos tortuosos, fizeram escolhas erradas. Escuta, José não foi conivente. O que é ser conivente, irmãos? Conivente é você esconder o erro do outro. É você aprovar o ato errado do outro. Conivente é você ver que tem algo errado e diz, não, está tudo bem o quê? Está errado. E José era esse. Ele atraiu contra si o desprezo dos seus irmãos ainda mais. Mas ele nunca fechou com eles quando eles estavam errados. Está errado, pai. Fizeram errado. Não vou ser conivente com eles. E isso atraiu para ele o desprezo, atraiu para ele toda a ação contrária dos seus irmãos. Mas uma coisa ele tinha convicção: eu estou agradando a Deus. Eu vou apenas citar, pois não consigo seguir aqui aquilo que eu escrevi. Mas deixa eu dizer para você, você conhece a história. Esse menino, ele é vendido pelos seus próprios irmãos, traído por aqueles que ele conviveu. Diz a Bíblia que ele gritou, ele chorou, mas seus irmãos foram cruéis, não tentaram para sua dor e venderam ele. Ele foi para o Egito, chegou lá no Egito, não era a língua dele. Agora sem mãe, agora sem pai. O filho do papai agora era um escravo, sem direitos, sem comida, sem roupa, sem abrigo, exposto totalmente à mercê daqueles que poderiam fazer alguma coisa por ele. Eu fico a pensar, quanto grito de alma que esse menino não deu. Quantas coisas que ele deve perguntar a Deus: cadê o Senhor? Cadê o Deus do meu avô Isaac? Cadê aquelas experiências que o meu avô contava para mim? Sobre o meu bisavô Abraão? Aquelas coisas tremendas que o Senhor fez. Senhor, onde tu estás? Mas não tinha resposta. Ele passou por 13 árduos anos de dor, de grito de alma. Mas uma coisa eu quero dizer para você: ele não perdeu a fé, ele não perdeu o compromisso, ele não perdeu o relacionamento. Lá estava aquele menino compromissado com Deus. Quando ele experimentou uma novidade, ele foi para aquele Potifar. Onde aquele menino colocava a mão, a coisa prosperava. Estava dando tudo certo. Aí, a mulher de Potifar cresce o olho do garoto. Ele era belo, ele era bonito, seduziu. Mas aí o que é que José faz? Ele escolhe: não vou errar, não vou pecar. Ele escolhe não errar.
A postura dele é: eu não posso pecar contra Deus. Escuta, igreja. Aparentemente abandonado por Deus, passando por inúmeras e inúmeras situações, mas ele escolheu: eu não pego contra Deus. Quantas pessoas que trocam Deus por coisinhas tão míseras, por coisas tão pequenas. E esse garoto já tinha passado tantas amarguras de vida, mas ele disse: independente do que passei, eu sei quem ele é, eu sei quem ele é, e eu não vou abrir mão de Deus. Escuta! Foi para a prisão, mas não foi para a cama da mulher de Potifar. Mas quando sai da prisão, escuta, quando sai da prisão, não é para a cama de pecado. Ele rejeitou a cama do pecado, mas sai da prisão para sentar no trono. Se coloca de pé. Aguente o processo. Aguente o processo. Não fuja do processo. José escolheu: eu vou passar pelo que tiver que passar, mas eu não vou abrir mão de Deus. Eu não vou abrir mão do Senhor. Eu não vou abrir mão do meu relacionamento com Ele. Eu não sei se você está caminhando com Deus como você prometeu que ia caminhar. E antes do Ministério de Louvor estar cantando, eu queria perguntar para você: se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não assumiu um compromisso com Cristo, ou que esteja afastado do Evangelho, hoje Jesus está te chamando para você entregar a tua vida para Ele. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. José entregou a vida dele para Jesus. Ele entregou a vida dele para o Senhor. Deixou Deus conduzir, deixou Deus tomar conta. Passou pelo processo. Mas eu digo para você, tem um processo muito melhor do que o de José. Tem um final muito melhor. José, ele saiu da prisão para ir para um trono do Egito. Você vai sair desse processo da terra para sentar com Cristo nas regiões celestiais. Tem uma terra distante, onde não há dor, não há luto, não há choro, não há pranto. É um lugar que Jesus disse: eu vou preparar o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está te chamando hoje. Tem alguém que quer assumir um compromisso com Jesus? Nós queremos orar por você. Eu queria que a igreja estivesse com os olhos fechados. Jesus está te chamando hoje. É o momento de Deus para a tua vida hoje. Se não tem, eu quero estender o convite. Agora para você que é a igreja, que está com seu coração machucado, está questionando Deus: Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu já passei por tanto sofrimento, há tanta dor na minha alma, no meu coração, eu preciso de cura. Eu preciso de uma resposta. Deus hoje quer te dar um abraço. Deus quer sarar teu coração. Deus quer trazer para você renovo. Assim como a alma de José foi renovada pela presença de Deus, Deus quer renovar a tua alma, o teu coração. Se você quer receber oração, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Vem sair. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o meu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Nossa comunhão
teu amor, pela tua graça. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque a tua bondade, a tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Senhor, obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, porque o Senhor está movendo em favor dessa família. Sara, cura, Senhor, as famílias, ó Deus, que estão doentes, que estão enfermas. Restaura o coração desse homem, restaura o coração dessa mulher. Senhor, traga o perdão, arranca a mágoa, arranca os ressentimentos, cura pelo poder que é no nome de Jesus. Eu repreendo toda a obra das trevas, Senhor, tudo aquilo que são marcas, Senhor, de traumas que ficaram arraizadas nessa mente, nesse coração. Eu quero te pedir, Espírito Santo, venha curar, restaurar. Senhor, renova a visão, abre os olhos espirituais, para que eles possam contemplar a tua grandeza, aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Também esquecemos de apresentar o Eduardo, baterista. Deus abençoe a tua vida. Obrigado, querido. Estamos nas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Deus te abençoe. Vai em paz. Tem uma semana.